Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo está indo ao ar no sábado, dia 8 de março de 2025, dia em que começam as semifinais do Campeonato Sergipano. Neste sábado tem o jogo de ida entre Falcon e Confiança, no domingo, dia 9, o jogo de ida entre América de Propriá e Itabaiana. No fim de semana que vem, os jogos de volta, definindo aí os finalistas. E nesse dia em que começam as semifinais, o vídeo chega aí como um esquenta, né? Uma prévia com uma pequena análise aí do que esperar de cada um dos dois confrontos, com pontos positivos e negativos das 4 equipes semifinalistas. No final, eu também vou falar um pouco de Série D, porque esse ano o estado de Sergipe tem uma vaga para a Série D pelo campeonato estadual, a princípio. E como temos Falcon e América aí nas semifinais, tem rolado uma certa confusão nas discussões, né, sobre quem tem essa vaga, quem vai conquistar essa vaga ou não. E eu vou falar um pouquinho também no final sobre os cenários de cada uma das equipes, do que elas precisam aí para conquistar essa vaga na Série D. Antes de começar, eu peço, como sempre, né, que você que está acompanhando o vídeo e chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho para receber sempre notificações de vídeos novos. Deixe o like também, você que já nos acompanha há algum tempo, deixe o like, é sempre a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. E deixe o seu comentário, se puder também, sobre o que você achou, sobre a sua opinião desse conteúdo. Vamos embora então, sem mais delongas, semifinais do Campeonato Sergipano e um pouquinho de Série D lá na frente. A primeira semifinal então é neste sábado, dia 8 às 4 da tarde, jogo de ida entre Falcon e Confiança, com transmissão da TV Atalaia. Estarei inclusive nos comentários pela TV e pelo YouTube da TV Atalaia também. É um jogo assim que, se você parar para pensar, o Confiança naturalmente é favorito. Olhando para os dois confrontos, eu vejo o maior favoritismo aqui nesses enfrentamentos do Confiança sobre o Falcon. O que não quer dizer, obviamente, que é um jogo dado, que é um jogo ganho. O Confiança, na minha visão, tem esse favoritismo porque o conquistou dentro de campo, né? É o time que tem tido os melhores desempenhos, né? Melhor ataque do Brasil, tem chamado a atenção aí nesse começo de temporada. Ganhou um descanso, né? Porque não disputou a segunda fase na última quarta-feira de cinzas, ficou descansando, não teve o jogo contra o Bahia pela Copa do Nordeste, né, que seria agora nesse meio de semana, por conta dos compromissos continentais do Bahia. Então, Confiança acabou ganhando aí uma semana sem jogos, né, para poder descansar, para poder chegar firme e inteiro para essa semifinal. O Falcon tem uma questão importante, né, de problemática que deu para notar, principalmente naquela sequência, né, que eu citei no vídeo anterior, de 4 derrotas em 5 jogos nas últimas rodadas da primeira fase, que é a questão do meio-campo, né? O Falcon muitas vezes é um time que tenta controlar esse ritmo de jogo através do toque de bola mais cadenciado, né? Não é um time que tem tanta intensidade nesse sentido, né? Tanta velocidade. É um time que apela mais para esse jogo mais cadenciado, técnico mesmo, de mais trocas de passes. Tem como filosofia, nesse sentido, o Jaelson Marcelino, treinador do Falcon. Porém, quando esse meio-campo não consegue entrar no jogo, o Falcon sofre muito. E o meio-campo do Confiança é um setor muito sólido, principalmente com Fábio e André Lima. Isso pode gerar muita dificuldade para o Falcon. Além, é claro, das jogadas de velocidade que o Confiança tem, né? Pelos lados do campo, com os laterais, com o Valdir Júnior e com o Ayrton, que sobem muito, com os pontas, né, que sobem muito. E aí tem uma questão para esse jogo também, óbvio, eu tô gravando antes das semifinais, né? Então a gente ainda vai descobrir, não tenho essa informação até a gravação do vídeo, se o Neto vai jogar, né? O Neto, ele é um jogador emprestado pelo Falcon ao Confiança, e aí tem aquela coisa, né? Empréstimo, não pode enfrentar a equipe a qual emprestou, a não ser que tenha um pagamento da multa, né? Que pelo que se noticia na imprensa local é de R$25 mil por jogo. O Confiança vai exercer essa multa? Neto vai jogar? A gente só vai descobrir às vésperas da partida. Confiança, como eu falei, então, com um ataque muito explosivo, forte, veloz, muito rápido pelos lados do campo, com um meio-campo muito combativo, que quebra as jogadas adversárias com facilidade. Se o meio-campo do Falcon não entrar no jogo, o Confiança tende a criar muitas oportunidades. E esse é um ponto também para a gente observar. A defesa do Falcon sabe que vai sofrer, sabe que o Confiança vai criar muito. Consegue resistir a isso? Uma defesa com jovens jogadores contra um time que vem com muita moral, um time de um ataque tão explosivo, tão forte?
porque o Falcon deu uma demonstração interessante nesse sentido contra o Lagarto, né? Tinha tomado 3 do Lagarto 4 dias antes, pela última rodada da primeira fase, e veio com uma postura muito diferente pro jogo da segunda fase e venceu nos pênaltis, segurando um ataque muito forte. Vai conseguir fazer isso contra um ataque ainda mais forte em 180 minutos, né? Que é ida e volta, não temos um jogo só. Essa é a grande questão. Se o Falcon tiver dificuldade nesse sentido, ele vai sofrer e tende a ser eliminado. Por outro lado, uma questão que o Falcon pode explorar. A gente viu principalmente no jogo contra o Lagarto, as dobradinhas do lado esquerdo, com o David, atacante e o ponta pela esquerda, e o Marcinho, lateral esquerdo, que chegou, né, recentemente, fez parte daquele time que foi vice-campeão em 2022, jogando muito bem, inclusive. O Marcinho e o David fizeram essa dobradinha em alguns momentos pela esquerda no jogo contra o Lagarto e geraram muito jogo, geraram perigo, geraram situações em que o goleiro Matheus Inácio precisou trabalhar. O Confiança, como eu falei, tem laterais muito fortes e que são muito agudos. Em compensação, acaba ficando um pouco de espaço. Então, se esses jogadores, principalmente do lado esquerdo, conseguirem entrar nesse encaixe e aproveitarem esses espaços, o Falcon pode criar oportunidades. No primeiro turno, o Confiança venceu por 3-1. O Falcon de lá para cá passou por algumas mudanças sensíveis em seu elenco, mas vamos lembrar, e o torcedor do Confiança que acompanhou esse jogo, que estava no jogo, sabe bem. Foi um 3-1, mas não foi um jogo de tanta facilidade. O Falcon teve ali na pegada em vários momentos, criou algumas oportunidades quando o jogo estava mais igual. Então, o Confiança tem esse histórico positivo dentro do ano, né? De já ter vencido o confronto direto, já saber muito bem como proceder. Mas não foi um jogo tão tranquilo assim. O Falcon tem condições de ameaçar. Eu acho que o Falcon vai se classificar? Não, o meu palpite é que o Confiança se classifica. Como eu falei, ele tem um favoritismo, na minha opinião, até um pouco elevado, pelo que os dois times fizeram no campeonato. Vamos lembrar, o Confiança foi primeiro, o Falcon foi sexto. Existe uma grande diferença aqui, mas o Falcon também tinha uma diferença a tirar tecnicamente contra o Lagarto e conseguiu resistir. A ver se vai conseguir fazer o mesmo, até porque, como eu falei, são 2 jogos. O Confiança tende a machucar bastante o Falcon. O Falcon tende a aproveitar alguns espaços que a defesa do Confiança pode deixar pelos lados. São confrontos, são encaixes aí interessantes para a gente observar dessa semifinal. A outra semifinal entre América de Propriá e Itabaiana, primeiro jogo neste domingo no Durval Feitosa em Propriá, às 3h30 da tarde. Eu vejo o Itabaiana como favorito também, mas o favoritismo do Itabaiana em relação ao América, na minha opinião, ele é menor do que o favoritismo do Confiança em relação ao Falcon. Por 2 motivos. Primeiro, porque o Itabaiana, mesmo evoluindo ao longo do campeonato, como eu citei em outros vídeos, ainda não atingiu o nível de desempenho ideal, então essa margem fica um pouco aberta. E segundo, o Falcon, ele joga na Arena Batistão e tem uma torcida pequena, então Confiança na prática ele tem meio que 2 jogos ali como mandante, né? Simbolicamente falando. O Itabaiana vai ter que ir apropriar, enfrentar um caldeirão, Durval Feitosa que vai estar lotado, com a torcida quente, apaixonada, com um gramado complicado, e a gente viu inclusive no jogo contra o Guarani no meio de semana, né? O Morrinho artilheiro que ajudou ali o Danilo Itaporanga no gol de falta. Então, é um confronto muito difícil por esse aspecto, principalmente. O América vai jogar na sua casa, no seu gramado, no seu estádio, com a força da sua torcida e promete fazer um caldeirão contra o Itabaiana. O Itabaiana vai ter que superar isso para conseguir resistir bem. Esse é um ponto fundamental aqui para mim da semifinal. O que ela vai ser depois do primeiro jogo? Porque se o Itabaiana consegue segurar um resultado, um empate, por exemplo, ou até mesmo vencer em Propriá, ele se coloca numa situação bem favorável. Agora, se o América vai em vantagem, aí você joga uma pressão para o outro lado no jogo da volta. E isso muda completamente o contexto do mata-mata. O América tem um time muito bem organizado, defensivamente muito bem postado. Não estamos falando aqui da melhor defesa do campeonato à toa. Tem um meio-campo, né, um jogador principalmente no meio-campo, que é o Birubiru, capaz de gerar jogo, capaz de controlar, de ditar o ritmo de uma partida, de servir bem os seus atacantes, principalmente o Aldair Berimbau mais à frente, que é um jogador muito perigoso. O meio-campo do Itabaiana teve algumas dificuldades para controlar jogos nesse campeonato. A gente viu contra o Sergipe, por exemplo. O Itabaiana venceu por 2-0, mas o Sergipe
criou oportunidades, em algum momento mostrou mais intensidade. Se o meio-campo do Itabaiana der espaço principalmente ao Birubiru, tende a sofrer e o América tende a criar oportunidades. Por outro lado, a gente está falando também de um Itabaiana que é forte defensivamente, tem a segunda defesa do campeonato, né? E não é à toa também. E se por um lado o Itabaiana pode ter um pouco de dificuldade para colocar a bola no chão e acionar os seus pontas em velocidade, que é um forte do jogo do time do Roberto Cavalo, por outro lado, ao longo do campeonato, o Itabaiana se notabilizou também por gols de bola aérea. É um time que se utiliza muito bem desse recurso. E num jogo com um gramado complicado, mais pesado, né, aquele morrinho artilheiro, você saber explorar a bola aérea é um ponto fundamental. O jogo do primeiro turno, da primeira fase, né, na verdade, terminou empatado em 1-1. Foi um jogo difícil, Itabaiana sofreu, saiu atrás no placar, teve que buscar, teve o Gabriel Santiago expulso no fim do jogo. Não vai ser um jogo fácil, e repito o que eu falei, eu acho que o que acontecer nessa primeira partida vai ditar muito o ritmo da eliminatória. Estamos falando de um Itabaiana que em tese é melhor, mas que vai enfrentar um ótimo time, um time bem treinado e que vai ter um alçapão na sua casa. Tem tudo para ser uma semifinal bastante pegada. Bom, pessoal, aproveitar esse final do vídeo, né, como eu falei, já que estamos próximos aí das semifinais, e falar um pouquinho sobre vaga para a Série D do ano que vem, que como eu disse no começo, tem rolado uma certa confusão aí nas discussões. Normalmente, o que a gente tem são 2 vagas para o estado de Sergipe, quase sempre ambas definidas aí pelo campeonato estadual, né? Ou seja, os 2 melhores times do campeonato que não têm calendário definido, conseguem essas 2 vagas para a Série D do ano seguinte. Acontece que para esse ano está prevista para acontecer a Copa Governo do Estado, retornando aí depois de vários anos de ausência, e a Federação Sergipana de Futebol determinou que uma das vagas para a Série D será do campeão da Copa Governador do Estado. Ou seja, com isso, uma vaga apenas seria destinada pelo Campeonato Sergipano para a Série D do ano que vem. Confiança e Itabaiana estão nas semifinais e já têm calendário garantido porque estão esse ano na Série C. Então, em tese, Falcon e América estariam brigando por essa vaga. Então, nós vamos consultar o regulamento do Campeonato Sergipano de 2025. Primeiro, capítulo 2, artigo 6, parágrafo 2º, eu destaquei aí em amarelo no print, a classificação geral do Campeonato Sergipano A1, do 3º ao 10º colocado, será definida pela somatória de pontos da primeira e terceira fase. Em caso de empate, o desempate será feito através de critérios técnicos. Ou seja, os 2 primeiros colocados do campeonato serão campeão e vice, mas do 3º ao 10º será definido pela classificação geral. O que é a classificação geral? A classificação da primeira fase mais os jogos da semifinal, né? Como se eles estivessem valendo pontos, né, para essa classificação geral. E a segunda fase, que tiveram jogos na quarta de cinzas, essa fase não conta. Então, ela não entra na classificação geral. Vamos passar então para o capítulo 3, artigo 8º do regulamento. Ele diz que a vaga será destinada ao campeão da primeira divisão e caso o campeão da primeira divisão já esteja na Série C desse ano, a vaga será para vice-campeã e assim sucessivamente. Esse é o ponto, assim sucessivamente. Ou seja, se a vice-campeã também estiver na Série C, a vaga vai para o 3º colocado geral, ou seja, aquele que tiver a maior pontuação, somando primeira fase e semifinais. Vamos então para a classificação geral que nós temos, que é a classificação da primeira fase, né, até o momento. Confiança e Itabaiana foram os 2 primeiros colocados. Caso eles façam a final, a vaga iria para o 3º melhor colocado na classificação geral. No momento, ele é o Lagarto, com 17 pontos. Perceba que o América tem 15, está a 2 pontos do Lagarto, ou seja, a 1 vitória de ultrapassá-lo. E o Falcon é o 6º, com 12, a 5 do Lagarto. Então, só ultrapassaria o Lagarto na classificação geral em caso de 2 vitórias. Então, dentro disso, do que cada time precisa para ir à Série D? O Falcon, ele tem talvez a conta mais simples, né? Ele tem que ou ser campeão ou ser vice contra o Itabaiana, porque como nós vimos na pontuação geral, né, ele só ultrapassa o Lagarto se ele vencer os 2 jogos na semifinal, e se ele vencer os 2 na semifinal, obviamente, ele está na decisão, né? Então, ele tem que ser campeão
ou ser vice contra o Itabaiana. Porque como o Itabaiana já tem essa vaga, caso ele chegue à final, o Falcon sendo vice ficaria com ela. Caso a final seja Falcon e América, aí o Falcon tem que ser campeão. O América, ele tem que ser campeão ou ser vice contra o Confiança, um pouco inverso aí em relação ao Falcon, né? Caso a final seja Confiança e América, o América já tem essa vaga. Ou tem um cenário em que o América, mesmo eliminado na semifinal, conquista essa vaga, que é a final sendo Confiança e Itabaiana e o América vencendo um dos jogos da semifinal. Porque aí ele é eliminado na semi, mas ele ultrapassa o Lagarto na classificação geral e sem o Falcon na final, o América teria essa vaga. Então, se ele ganhar um dos jogos da semifinal, ainda assim for eliminado e a final for Confiança e Itabaiana, o América ganha a vaga. E o Lagarto, ele é o atual terceiro colocado na classificação geral. Então, qual é o contexto em que ele conquista a vaga? Se a final for entre Confiança e Itabaiana, ou seja, sem Falcon e sem América chegando à decisão, e o América for eliminado sem vencer nenhum jogo da semifinal. Ou seja, final entre Confiança e Itabaiana, e o Itabaiana se classificando, né, contra o América, sem deixar o América vencer nenhum jogo. Caso isso aconteça, a vaga é do Lagarto, mesmo sendo eliminado na segunda fase, porque, como eu falei, os jogos da segunda fase não contam para a classificação geral. Eu sei que parece um pouco complicado, um pouco difícil, é meio confuso, até por isso eu deixei os prints para poder ilustrar melhor, mas é isso. A vaga ainda não está garantida e Falcon, América e Lagarto já eliminado ainda tem condições de beliscar essa primeira vaga para a Série D do ano que vem. Lembrando que está previsto no regulamento que se a Copa Governo do Estado não acontecer, aí o quarto colocado geral do Sergipão fica com essa segunda vaga para a Série D. Mas aí é algo que a gente só vai ver mais pra frente. Ou seja, para Falcon e para América, os jogos não valem apenas vaga na grande final, valem um possível calendário estendido, robusto, com o Campeonato Brasileiro para 2026. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenhamos excelentes semifinais, né, neste sábado e domingo. Vou estar trazendo aí conteúdo para vocês também após as partidas para a gente falar bastante do que vai acontecer nesses jogos de ida aí de semifinal do Sergipano. Lembrando mais uma vez, você que está chegando agora, está conhecendo o canal, gostou desse vídeo, do conteúdo? Se inscreve e ative as notificações para receber sempre os nossos novos vídeos. E tanto para você que chegou agora, quanto para quem já está no canal, deixa o like, não cai o dedo, não faz mal a ninguém, ajuda bastante aqui o trabalho. E deixa um comentário, claro, se quiser, falando sobre o conteúdo, sobre o que você achou, se concorda, discorda com o que foi dito aqui. No mais é isso, muito obrigado a vocês pela audiência, ótima semifinal de Sergipão a todos e até a próxima. Valeu!